Hoje para falar sobre fundos imobiliários. Foi o queridinho de 2019 no setor de investimentos. E será que este ano, quando que os fundos imobiliários vão começar de fato a cair de novo na graça dos investidores? Eu trouxe aqui nosso convidado, é o Yuri Bieloskorski. O Yuri, ele é gestor da Mora Invest, que é uma gestora de patrimônios e uma boutique de investimentos também. Yuri, seja muito bem-vindo aqui à live da Genial Investimentos. Obrigado, Fran. Obrigado pelo convite. Primeiro deixa eu apresentar aqui a casa. A Mora Invest, uma gestora de patrimônio, aí, foi fundada em 2011. De lá para cá, ela tem crescido bastante e hoje a gente gera mais do que 3 bilhões de reais de investidores que estão com a gente. Nesse setor de fundos imobiliários, é um setor que a gente começou a investir há uns 4 anos atrás. A gente investia direto na carteira dos clientes que estavam aqui com a gente. E de um ano para cá, a gente está com o nosso próprio produto, né, o MOR 11, que é o nosso fundo de fundos imobiliários. Estamos aqui abertos a responder as perguntas da Fran para, dar seguimento. Perfeito, Yuri. Vocês tomaram a iniciativa de criar o fundo MOR 11 no início deste ano, né, de 2020, em janeiro. E o fundo tem apresentado uma boa performance num cenário que está um pouco pessimista ultimamente, né? Conta pra gente como é que foi essa estratégia, porque é um fund of fund, né? Um fundo imobiliário que investe em outros fundos. Então, como é que ele funciona? Como é que funciona a estratégia hoje, já que você é o gestor, e como é que vocês delimitaram essa entrada desse fundo? Perfeito, assim, a gente faz investimento em fundos imobiliários direto na carteira dos clientes há algum tempo e a gente foi percebendo que essa atividade foi começando a ficar bastante complexa, né? Cada cliente tinha uma posição em fundos diferentes e começou a ter uma padronização entre os nossos clientes e ter o mesmo fundo. Então a gente concentrou todos os clientes nesse produto, que é um fundo de fundos. Esse produto, então, ele começou em janeiro desse ano. Ele começou com um patrimônio de 58 milhões e a gente decidiu abrir esse fundo para o mercado. Então, ele é um fundo que hoje é negociado em bolsa. Então, qualquer pessoa do mercado que tem acesso a uma corretora pode comprar o fundo, pode ser cotista desse fundo. Esse fundo, como a gente começou em janeiro, né, que foi 2 meses antes da pandemia, da fase aguda da pandemia, pelo menos, ele, começou a investir em janeiro. A gente percebeu que os ativos dos fundos imobiliários estavam razoavelmente caros nessa época, o preço deles estava razoavelmente esticado e a gente decidiu manter um caixa no fundo um pouco maior e entrar em oportunidades muito pontuais. E o que aconteceu foi que com a chegada da crise do coronavírus e da fase aguda da crise no final de fevereiro, meio de março e começo de abril, a gente percebeu muitas barganhas no mercado e a gente começou a alocar o fundo agressivamente em outros fundos, né? E a gente conseguiu comprar diversos fundos no mercado, fundos excelentes, a preços muito, muito bons, muito, muito abaixo do que estava aí em dezembro e janeiro. E desde então a gente conseguiu alocar o caixa do fundo até junho. E desde então a gente vem agora com uma nova estratégia de basicamente reduzir algumas posições que a gente vinha comprando durante a crise para conseguir rotacionar o caixa do fundo em outros produtos que tem diversas oportunidades novas aí no mercado. O que a gente pode perceber é que, comparando o IFIX, né, que é o fundo, é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários no mercado, principalmente nos negociados ali em bolsa, a gente viu que houve um descolamento, né, do MOR 11 em relação ao IFIX. O que você atribui a isso? Essa estratégia mesmo de realmente comprar esses ativos diferentemente do que o mercado estava precificando? Como é que você tomou as suas decisões? O descolamento ele aconteceu basicamente porque, como eu falei, assim, a gente entrou na crise, a gente decidiu não alocar o caixa do fundo, dados os preços que a gente via dos fundos imobiliários antes da crise, e decidiu manter o fundo com caixa elevado. E o que aconteceu foi que com a crise o IFIX caiu muito, né? Porque, a cotação de todos os fundos
acabou caindo. E como a gente não tinha alocado, a gente era basicamente um fundo que tinha muito caixa, o IFIX caiu e nós não caímos. Então, e aí a gente aproveitou, quando o IFIX caiu e os fundos ficaram baratos, a gente aproveitou para colocar o caixa para trabalhar e comprar fundos no mercado secundário. Então, aí, depois, né, em abril e maio, quando o IFIX subiu, nós já estávamos quase 100% alocados no fundo e a gente subiu junto. Então, esse descolamento, ele não é um descolamento que vai voltar, né? Ele é um descolamento que vai ficar e nós esperamos que ele, inclusive, aumente, né? Conforme a gente vai aproveitando novas oportunidades no mercado. Bom, a gente sabe que o Mor11 essa estratégia de investir em fundos de fundos imobiliários. A gente divide os fundos imobiliários em duas categorias, né? Os fundos de tijolos, que são aqueles fundos que têm o imóvel físico realmente, aí você tem os de lajes corporativas, os fundos de shopping, os fundos de escolas, de hospitais, logísticas, galpões e logísticas, enfim. Depois nós temos os fundos de papéis, que são LCIs, LCAs, os CRIs, CRAs, enfim. Vocês acabam diversificando em todas essas classes de ativos. Mas como é que você toma a sua estratégia agora, Yuri? Porque estamos vivendo diante de uma crise de saúde, econômica, institucional, enfim, de todos os lados, e tem muita instabilidade. Que setores que vocês estão apostando mais, já que vocês podem, por ser um fundo de fundos, investir em todas as classes de ativos? Perfeito. Assim, primeiro, eu acho que é muito importante deixar bem claro e ressaltar bastante que a diversificação é uma coisa muito importante para esse tipo de produto e mesmo para alguém que não quer ter esse tipo de produto, quer ter investimento em fundos imobiliários diretamente, sem usar um fundo de fundos, etc. É muito importante sempre estar diversificado. Por que eu digo isso? Dessa vez, que aconteceu, enfim, nessa crise que a gente passou, ela foi uma crise, enfim, que atingiu diversos setores, né? Mas atingiu uns setores mais do que outros. Por exemplo, nessa crise, até é arriscado dizer, mas saindo da crise, o setor de logística e galpões logísticos, que, enfim, acabam ganhando muito com essa situação do e-commerce, de aumentar um pouco dessas compras online, etc., acabam até se dando bem nesse cenário, né? Você aumenta a utilização dos galpões de logística. Por outro lado, assim, fundos hoje de shopping ou fundos enfim, dos shoppings que foram fechados, né, durante a crise, até fundos de lajes corporativa, né, que começou a ser questionado bastante essa história do home office, sofreram bastante na crise e até hoje não recuperaram tanto assim o preço. Da forma como foi a crise, ela poderia ter sido de outra forma, assim, a forma com que veio enfim, o coronavírus, que alavancou o setor de e-commerce em detrimento ao shopping, etc., ele veio dessa forma, mas é imprevisível. Na verdade, você não sabe como vai ser a próxima crise. E como você não sabe qual vai ser a próxima crise, você não pode ter todo o seu investimento em fundos imobiliários em um setor só. Então, por isso que é sempre muito importante diversificar em setores, muito mais do que simplesmente diversificar entre fundos. Bom, só respondendo a sua pergunta, entre os setores hoje, né, enfim, os setores de tijolo, que são, enfim, os setores logístico, shopping, etc. Hoje a gente vê o setor de logístico, como ele passou muito bem durante a crise, né, e as perspectivas são bem boas aí para o futuro, mas como isso aconteceu e como virou um setor até muito falado entre os investidores, é um setor que não caiu muito. Hoje ele está num patamar de preço, obviamente está ligeiramente inferior ao que estava antes da crise, mas ele já não tem um desconto tão relevante. Assim, os fundos hoje de logística eles estão num preço até razoavelmente elevados. Não todos, claramente isso dá para fazer uma seleção, mas olhando o setor como um todo. E aí, assim, você tem outros setores, como, por exemplo, o setor de lajes corporativas, que hoje é um setor que a gente prefere. Na verdade, a maior alocação do nosso fundo está em fundos de laje corporativa, e a gente aí vê essa questão do home office com um pouco de outros olhos, né? Além de ter o home office, que acho que é realmente uma complicação e é uma coisa que pode realmente ser um empecilho para os setores de lajes corporativas, o que as pessoas acabam falando menos são de empresas que estão adotando alguns patamares de maior espaçamento
entre os funcionários. E quando você tem menos adensamento de pessoas por metro quadrado no seu escritório, para ter a mesma quantidade de pessoas no seu escritório, você precisa de um escritório maior. E você precisa ter uma laje maior, você precisa alugar mais andares. Então, esse fato acaba contrabalanceando, de certa forma, o aumento do home office. E isso é um fator que eu acho que as pessoas não estão levando tanto em consideração. E a gente já viu o movimento de algumas empresas, principalmente mais multinacionais, nesse sentido. Se você parar para pensar, até a década de 90, era muito comum você entrar no escritório e cada um ter a sua salinha, né? Cada um ter o seu cubículo. E hoje você entra no escritório e são grandes mesas, onde todos trabalham a menos de 1 metro um do outro. Então, essa tendência que teve até esse ano de adensamento de pessoas, a gente imagina que vai reverter aos poucos. E essa reversão você acaba tendo que usar mais área de escritório para a mesma função, a mesma empresa. Então, por isso, a gente gosta mais do setor de lajes corporativas em relação ao resto. Eu acho que é um setor que ainda está com preços bem descontados em relação ao que era antes da crise, principalmente por esse motivo. E tem alguns fundos que têm escritórios, prédios que são AAA ou prédios que são muito bem localizados, que eu acho que acabam passando por essa fase um pouco melhor do que fundos que têm prédios em pior localização e em prédios um pouco mais antigos. Vocês estão concentrando mais em ativos, em fundos mais pulverizados, assim, que têm contratos mais longos? Ou como é que vocês priorizam e fazem essa triagem também? Eu queria emendar essa pergunta com outra também, porque o que a gente vê também é uma demanda muito reprimida também em relação à questão do consumo no varejo, principalmente nos fundos de shopping, eles estão sofrendo bastante. Será que também não é uma oportunidade aí para o investidor? Perfeito, a gente concorda, acho que o fundo de shopping é uma oportunidade sim, só que tem que ser aproveitada com bastante cautela. A gente não sabe como vai ser o futuro dos shoppings, assim, a gente imagina que aos poucos o fluxo de pessoas vai voltando, a gente tem visto nos relatórios dos shoppings que a gente tem na carteira um aumento já parcial no fluxo de pessoas, no fluxo de vendas, etc., mas a gente não tem certeza ainda se volta ao mesmo patamar que era antes da crise e qual que é a velocidade que isso acontece. Então, assim, a gente sabe que tem muitos lojistas nos shoppings que têm suas margens não muito grandes, então, assim, você ter uma queda de vendas pode realmente espremer bastante as margens desses lojistas e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nesse setor. A verdade é que os fundos de shopping estão num valor muito descontado do que era antes da crise, né? Coisas como 20%, Exatamente. 30% abaixo do que estava antes. Então, você está comprando o mesmo shopping que você estava comprando há um ano atrás, você está comprando ele hoje com 30% de desconto. Então, assim, a gente avalia, a gente acha que é uma oportunidade, mas nossa estratégia para esse setor tem sido, primeiro, bastante cautela e, segundo, espalhar o investimento. Então, hoje a gente tem 5 fundos de shopping na carteira, a gente não tem mais do que 5%, 6% em cada um deles. Então, assim, é um setor e cada um desses fundos tem vários shoppings embaixo, então você tem que pulverizar, você não sabe exatamente qual vai ser o futuro de cada um dos shoppings, de cada uma das regiões, mas é difícil imaginar também que o Brasil vai viver daqui para frente sem shopping centers, né? Então, assim, a gente vê isso como uma oportunidade sim, mas a oportunidade para ser aproveitada com cautela e com bastante diversificação. Aí voltando ali à questão da laje corporativa, que é onde vocês hoje são mais concentrados, o fundo hoje é mais concentrado nesse tipo de ativo, aí você vai para a parte dos shoppings, depois você vai para a parte de papéis, mas vocês costumam avaliar bastante o preço da cota dividido pelo valor patrimonial, vocês levam muito em consideração, e é isso, e é essa relação que vocês utilizam para descontar e para ver se o fundo está caro ou barato, ou vocês levam quais outros fatores em consideração também? Assim, primeiro sobre o valor patrimonial dos fundos, né? As pessoas sempre falam, não, porque está barato, porque está abaixo do valor patrimonial, ou está acima do valor patrimonial, etc. É importante entender o que é o valor patrimonial primeiro. O valor patrimonial do fundo, assim, um fundo que é novo, que acabou de adquirir os seus ativos, etc., é basicamente o preço que ele adquiriu as lajes. Então, se ele adquiriu as lajes num preço caro, o valor patrimonial do fundo vai ser um valor alto
E não necessariamente o fundo tem que ser, enfim, operar no mercado secundário ao preço do valor patrimonial. E para fundos mais antigos, existem laudos de avaliação de empresas terceirizadas que avaliam quanto que elas acreditam que vale os imóveis do fundo, e a soma desses valores é basicamente o valor patrimonial de um fundo de laje corporativa. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Porque às vezes um fundo pagou caro numa laje e o valor patrimonial é um valor X, e só porque está operando ligeiramente abaixo do valor patrimonial, existe a ideia de que o fundo está barato. E na verdade não é. O fundo não está barato. O que aconteceu é que o fundo pagou caro pela laje. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Assim, a investigação, que é o cuidado que você tem que ter quando vai comprar um fundo imobiliário de laje corporativa, é realmente olhar os prédios que tem dentro do fundo, olhar o metro quadrado o preço do metro quadrado do prédio que está sendo avaliado no laudo de avaliação, e ver se faz sentido. Fazendo sentido, aí você vê quanto que é o preço do metro quadrado dos prédios em termos da cota do secundário do fundo. Então, assim, se o fundo está operando com um deságio de 10% ou 15% do valor patrimonial, é como se estivesse comprando os mesmos imóveis que o fundo tem a um preço 15% abaixo. E se esse preço fizer sentido para você, assim, o preço do metro quadrado nesse sentido, aí sim, parece uma oportunidade para comprar o fundo. Além disso, assim, isso olhando estaticamente, né, é uma análise, bom, como o fundo está hoje, o que ele tem hoje, se o que ele tem lá hoje é barato ou caro. Mas existe, na verdade, acho que a parte principal da análise aqui é uma coisa que vale, inclusive, para todos os fundos, sobre a gestão do fundo. Se um fundo que tem ativos medianos, mas tem uma excelente gestão, é um fundo que, às vezes, vai conseguir, por exemplo, fazer um processo de retrofit nos prédios, adicionar valor, reduzir preço de condomínio, arrumar novos inquilinos, etc., que uma gestão ativa pode adicionar muito valor, mesmo que os ativos no fundo pareçam inferiores do que o ativo em outro fundo. Às vezes um fundo cujos ativos podem parecer inferiores em relação a outro fundo, só que a gestão do primeiro fundo é muito superior, faz sentido você comprar esse fundo em detrimento ao outro. Porque é uma gestão, acho que faz muita diferença. Eu acho que, na verdade, é a nosso principal, a principal coisa que a gente olha quando vai analisar um fundo, onde a gente gasta mais tempo, analisando a gestão, analisando qual que é a gestora do fundo, quem que é a administradora do fundo, como que a gestão se comportou em tempos anteriormente, né? Se o gestor tem a capacidade de fazer essa gestão, se ele tem um alinhamento de fazer essa gestão, né? Como é que é o alinhamento societário da empresa que está gerindo o fundo. Isso é importantíssimo, né? Porque tem empresas cujo alinhamento societário não está completamente redondo, e o que acontece é quando o fundo vai muito bem, o gestor vai muito bem, esse gestor, como ele não está alinhado com a empresa, ele pode sair dessa empresa e ir para outra. E o que garante que vai ter outro gestor bom lá tocando, entendeu? Por isso que, assim, o alinhamento, para a gente, o alinhamento societário e como é feita essa gestão, né? Como é a empresa que toca o fundo imobiliário, isso para a gente é importantíssimo. E o mercado de fundos imobiliários, ele está muito pulverizado e bem fácil hoje de acesso para o investidor de pessoa física, né? Qual a importância de uma pessoa física ter um fundo imobiliário na sua carteira? Inclusive, muitos, quando a gente vai falar com vários analistas e vários gestores, embora seja um ativo de renda variável, muitas das vezes ele comporta-se como um ativo de renda fixa e ele tem muito menos volatilidade, né? Então, como é que a gente pode, de fato, o investidor agora de pessoa física que está vindo para a Bolsa, que está vindo para a renda variável, a gente tem visto aí recordes e recordes do aumento do número de investidores no mercado, mas como é que ele pode diversificar essa carteira como pessoa física em fundos imobiliários sem sofrer tanta oscilação e de uma forma que ele fique protegido ainda? Claro, sim. Os fundos imobiliários, eles são muito heterogêneos, né? Você está colocando na mesma cesta um fundo que compra um shopping, na mesma cesta que um fundo que compra um recebível imobiliário atrelado ao grupo Pão de Açúcar, por exemplo, que são coisas completamente diferentes. Então, assim, é difícil dar essa resposta nesse sentido, como fazer para ter menos risco, né?
Primeiro, você tem Diversificando que só, né? diversificar. Esse é o óbvio, é o que deveria estar na carteira, na cabeça de todos os investidores. E o segundo é assim, você tem que entender o que você está comprando, ou se você não entende o que você está comprando, procurar pesquisar sobre o assunto, entrar direto no fundo, ou mesmo ligar para as empresas, ligar para o RI dos fundos, eles são solícitos, eles conversam com os investidores, etc. E você tendo um entendimento sobre o que você está comprando, você fica mais confortável quando o ativo oscila. Então, por exemplo, essa crise foi bem importante por causa disso também. Você teve fundos que caíram 30%, 40%, mas você vê o que tem dentro do fundo, ele não deveria ter caído 40%. Às vezes, fundos fundos de recebíveis, cujos recebíveis são de empresas. Mas como fazer muito sólidas. como ter esse discernimento, Yuri? Ele não deveria ter caído 30%, 40%, mas caiu. Como é que a gente consegue avaliar porque ele caiu demais ou não? Como é que o investidor, ou o pequeno investidor que está começando no mercado, consegue discernir, ter essa sensibilidade? É muito difícil, né? Isso aí é uma análise que a pessoa tem que fazer dos ativos que tem dentro do fundo. Não tratar o fundo como um ticker na bolsa que sobe e cai, etc. Trata realmente como um fundo de investimento que, quando você compra, você está comprando, além da gestão do fundo, você está comprando o que tem dentro dele. Então, assim, tem fundos, por exemplo, que são fundos de recebíveis imobiliários, que são... O que aconteceu na crise foi que tinha fundos de recebíveis imobiliários que estavam atrelados a grandes grupos econômicos, como o Pão de Açúcar, e que caíram muito. Mesmo com as ações do Pão de Açúcar se mantendo, ou até o Pão de Açúcar, enfim, eu falo Pão de Açúcar, mas os varejistas, no geral, de supermercados, eles se mantiveram muito bem na crise, até que as pessoas pararam de sair para comer, etc., começaram a fazer mais compras no mercado, e até saíram bem saudáveis da crise. Então, o crédito imobiliário de um fundo atrelado a um supermercado não deveria ter caído 40%. Mas caiu porque as pessoas, enfim, elas veem os ativos caindo, começam a vender, enfim, viram um pânico razoavelmente generalizado. E aí os grandes investidores, os investidores que têm aquela pachorra de entrar no fundo, olhar o que tem dentro, ligar para a gestão, conversar, etc., acabaram sendo capazes de comprar fundos, comprar várias barganhas aí. Até hoje tem muitos fundos que estão baratos pelos que eles têm dentro, devido a uma série de fatores que são exógenos, que não são do fundo, etc. Mas quando o investidor opta por investir num fundo de fundos, como talvez este que a gente esteja falando aqui em questão, ele já está diversificado, ele não precisa mais se preocupar com diversificação? O que você acha? Não, isso é fato. Assim, quando você compra um fundo de fundos, você está comprando a gestão do fundo e você está comprando e os ativos que estão dentro, né? Os ativos que estão dentro de um fundo de fundos, eles são muito mais líquidos e muito mais, eles flutuam mais. Digo, a carteira de um fundo de fundos, ela tende a ter um pouco mais de mobilidade do que outras carteiras de fundos imobiliários. Então, é importante dizer que, assim, para um fundo de fundos, é muito importante realmente a gestão do fundo, em detrimento ao que tem dentro da carteira. Assim, ao que tem dentro da carteira, isso muda. As pessoas, enfim, constantemente um gestor de fundos está comprando e vendendo ativos e modificando a sua carteira, mas é importante que ele faça isso com competência. Então, o seu principal risco quando compra um fundo imobiliário, um fundo de fundos imobiliário, é a gestão. Então, assim, você tem que ter uma gestão que é bastante alinhada com o interesse do cotista. Isso é, assim, a coisa mais importante, disparado, você ter esse alinhamento entre a gestão e o cotista. Não adianta nada a gestora ganhar muito dinheiro e o cotista não ganhar. E a outra coisa é a gestão em si. Ela tem que ser competente e tem que ser capaz de tomar as decisões corretas nas horas mais difíceis. Então, assim, sim. Se você... Não, mas quando você vai comprar um fundo de fundos imobiliários, também não dá para você imaginar que você está completamente diversificado. É importante também você diversificar em gestores. Então, assim, gestores e mandatos. Então, você compra um fundo imobiliário, um fundo de fundos imobiliário, às vezes o gestor que você comprou é um gestor que, por mais competente que ele seja, ele derrapa ou dá um deslize em algum momento,
ou faz uma operação errada ou toma uma decisão errada. Isso, enfim, acontece com os gestores mais brilhantes da indústria, se pegar os caras mais renomados aí dos fundos multimercados, etc. Todos eles, em algum momento, tomam alguma decisão errada. Então, você diversificar fundos de fundos também é interessante. Eu queria falar um pouquinho, Yuri, agora dos benefícios de o investidor investir em fundos imobiliários, né? Porque nós sabemos que no Brasil os imóveis são queridinhos, principalmente por conta do nosso processo inflacionário. Então, a pessoa ter o ativo mesmo ali, físico, ele dá um certo conforto, mas ao mesmo tempo, quando você compra esse ativo, você tem os custos de manutenção desse ativo, você tem que pagar, vamos dizer, imposto sobre esses dividendos, você tem uma série de prerrogativas e ele é muito ilíquido também, né? Quando a gente passa por uma crise, você está completamente concentrado em imóveis, é muito difícil você ter essa certa liquidez para fazer frente aos movimentos, aos imprevistos que acontecem, principalmente num momento como esse. Como que hoje você olha para isso, assim, em relação a esse investidor? Como é que ele deve comportar essa carteira? Esse investidor que está muito concentrado em imóveis físicos, você acha que esse investidor deve fazer em favor de assim, meio que tirar um pouco desses ativos dos investimentos imobilizados e passar para os fundos imobiliários? Quais são os benefícios que esse investidor teria nessa transição, vamos dizer assim? O que você acha que são as melhores características e as melhores qualidades dos fundos imobiliários? Claro, assim, em termos de uma carteira de investimentos, um fundo imobiliário ele tem diversos benefícios de você adicioná-lo à sua carteira. Primeiro, assim, você não deve ter a sua carteira muito concentrada também em fundos imobiliários. A carteira tem que ser pulverizada e ela tem que ser uma carteira bem diversificada em diversas classes de ativos, e o fundo imobiliário é uma classe que tem que fazer parte da sua carteira de investimentos. Por que isso? Quanto mais ativos que respondem a diferentes estímulos você tem na sua carteira, como bolsa, fundos imobiliários, renda fixa, crédito, etc., melhor vai ficar o seu retorno em relação ao seu risco. Isso falando de uma carteira de pessoa física. E assim, quanto mais diversificado está nesse sentido, melhor você está ao longo do tempo, em termos de retorno em relação ao risco. E por que eu digo isso? E, de novo, eu vou ficar voltando para a questão dessa última crise que a gente teve, mas porque ela foi muito importante para mostrar realmente como está a carteira das pessoas. Carteiras que estão muito concentradas em ações e muito concentradas em fundos imobiliários, não tem renda fixa, não tem CDI, não tem taxa pós-fixada, etc., sofreram muito mais do que as outras nesse evento. E as crises são diferentes, assim, todas as crises elas vêm de forma diferente, elas vêm de uma forma realmente imprevisível sempre, e a gente não sabe como vai ser a próxima. Então, de novo, é muito importante você ter a sua carteira bem diversificada, não só aí entre os setores dos fundos imobiliários, mas entre as classes de ativo, e o fundo imobiliário é uma classe muito importante para você ter na sua carteira. Bom, além da vantagem da diversificação da sua carteira que o fundo imobiliário vai ter, existe uma vantagem tributária de você ter fundos imobiliários, principalmente para as pessoas físicas. E a vantagem tributária é que os dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então, o que acontece é que o retorno de fundos imobiliários, às vezes, eles são maiores em relação ao risco dos fundos imobiliários do que outros tipos de investimento, principalmente porque você tem a vantagem tributária. Então, você tem um retorno isento em relação ao risco, é um retorno maior do que um retorno não isento em relação ao risco. E a última coisa que eu acho que é muito importante dizer, e aí é uma coisa que no Brasil ela sempre foi muito importante, né? As pessoas elas sempre têm o sonho da casa própria, né? Todo mundo quer morar no seu próprio imóvel. Isso é de suma importância. Acho que é uma consciência boa do brasileiro, etc., ter essa cabeça. Só que tem pessoas que não têm o dinheiro suficiente hoje para ter o seu próprio apartamento ou sua própria casa, mas estão no processo de juntar dinheiro para chegar nesse momento. E o que pode mais atrapalhar uma pessoa dessa? O que pode mais atrapalhar essa pessoa é, eventualmente, o preço das casas subirem tanto
que o dinheiro que ela vem juntando ao longo da vida, ao longo dos anos, com a expectativa de comprar um apartamento, não chega. Por quê? Porque o preço dos apartamentos fica subindo. Então, se a inflação dos imóveis for maior do que o que a pessoa consegue ganhar na sua carteira, isso ela tem um problema muito sério, né? Porque ela não consegue se proteger contra isso. E você investir em fundos imobiliários é uma forma de você se proteger contra esse fato. Digo, se você tem, imagina, 10, 15, 20 mil reais e está sonhando em ter aquele apartamento de 100 mil reais no futuro, você pode pegar seus 20, 30 mil reais e comprar alguns fundos imobiliários, porque se o preço dos imóveis subir de forma generalizada, o preço dos imóveis, dos seus fundos imobiliários também vai subir. Então, é uma forma de você se proteger contra esse risco. Então, o seu conselho para a pessoa que está guardando dinheiro para comprar seus imóveis é investir, de fato, esse recurso em fundos imobiliários. Em quais categorias, por exemplo? De novo, a gente vai cair na mesma história que a gente estava falando diversificar. Uns 30 minutos atrás. Diversificar. Não tem segredo. Assim, mesmo que esse dinheiro não seja passível de tanta volatilidade, não pode sofrer muita oscilação, você aconselha, então, para se proteger, para esse investidor se proteger, investir em fundos imobiliários, porque ele vai estar protegido dessa valorização, mas a valorização ela não acontece para todos os ativos ao mesmo tempo também, né, Yuri? Então, como que esse investidor pode se proteger? Perfeito. Essa valorização, ela acontece de uma forma não linear, né? Digo, não é porque um apartamento ficou mais caro que uma laje corporativa também vai ficar mais cara. Mas os ciclos de imóveis no Brasil, elas tendem a acontecer de uma forma bem ampla. Se você pensar o ciclo que aconteceu aqui no Brasil de 95 até 2006, 2007, foi um ciclo de valorização de imóveis de uma forma brutal, assim. Os apartamentos de 95 que valiam X passaram a valer 15, 20X no final de 10 anos. E a pessoa que estava, por exemplo, guardando dinheiro na bolsa ou em algo assim, durante esses 10 anos teve um retorno inferior do que retornou os fundos imobiliários. Então acaba que essa pessoa ela não teve o retorno do capital dela foi muito menor do que os imóveis apreciaram e ela acabou não se protegendo contra essa inflação de imóveis. Assim. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui, Yuri, gostaria que você respondesse. Por favor, como os dividendos mensais do MOR11 têm se comportado versus os rendimentos do CDI? Claro. O MOR11 ele começou em janeiro desse ano, a gente no processo de alocação de capital. A alocação de capital ela terminou basicamente em junho, então a partir de julho a gente começou a ter o dividendo mensal que a gente projeta como sendo mais próximo à estabilidade do fundo. Isso é impossível dizer se os dividendos vão ficar nesse nível ou não, mas o nosso plano de negócio aqui comportava que esse seria mais ou menos o patamar de dividendos que a gente gostaria de chegar no fundo. Então, o último dividendo do fundo foi de 0,83 centavos, o que dá mais ou menos 10% ao ano, isento de imposto de renda. Enfim, o penúltimo dividendo foi na casa de 60 centavos, que foi o término desse processo de investimento que a gente teve. A gente espera que com as ações que a gente tem tomado, isso seja um patamar de dividendos que a gente seja capaz de conseguir. Claramente, assim, é impossível dizer que se o dividendo vai ficar nesse nível ou não. Nenhum gestor pode prometer algum patamar de dividendos, mas eu acho que o que a gente tem feito, eu acho que sim, esse seria uma coisa que faz sentido. Bom lembrar que distribuídos mensalmente, hein, Yuri? Né? Porque, ou seja, o fundo pode distribuir semestralmente ou mensalmente, vocês optaram por distribuir mensalmente. Então, todos os meses, o cotista recebe como se fosse realmente um aluguel, de fato, tivesse investido no imóvel, esses recursos diretamente nos seus ativos ali na home broker, né? Isso e mais, não é nem como se fosse, né? O cotista realmente está recebendo aluguéis.
O dinheiro que, enfim, está dentro do fundo de fundos, ele vai para outros fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários têm ativos dentro que cobram aluguel. Então, o aluguel está simplesmente passando em 3 ou 4 mãos até cair na mão do cotista final. Mas, sim, de fato, ele está recebendo o aluguel dele. E esse aluguel que ele está recebendo é, sim, isento de imposto de renda. Esse aluguel é isento de imposto de renda, e lembrando que quanto mais ativa a gestão, mais você tende a receber dividendos, né? E a gente tem uma pergunta aqui, também do Fábio Fabietti, perguntando para você o que é uma gestão ativa? A gestão ativa é quando você, o que eu poderia fazer é escolher uma carteira de 5 ou 7 fundos imobiliários e simplesmente colher a rentabilidade desses fundos, né? Colher os dividendos desses fundos e repassar aos nossos cotistas. O que a gente faz, a gestão ativa, aí é o seguinte, a gente procura sempre se desfazer de algumas teses de investimento que atingiram a sua maturidade e fazer esse caixa para alocar em outros fundos imobiliários que a gente vê como oportunidades. Então, além dos ganhos dos próprios dividendos dos fundos imobiliários que fluem direto para os nossos cotistas, os nossos cotistas também ganham na apreciação de capital que a gente ganha. Então, é o seguinte, quando a gente compra um fundo e o fundo sobe e a gente vende, esse lucro vai para os nossos cotistas. Então, isso é a gestão ativa. Perfeito. Mas na valorização das cotas, a gente tem cobrança de imposto de renda, né? Ao contrário dos dividendos que não temos, mas na valorização das cotas temos 20% na cobrança de imposto de renda quando for vender. É isso, né? Isso é o imposto de renda em cima do ganho de capital. Aí sim, tem esse imposto. Olha, nós temos outra pergunta aqui do William Rian. Ele pergunta, Yuri, com o governo gastando bastante nos últimos tempos e procurando fontes, você acredita que pode começar a cobrar imposto de renda nos rendimentos mensais? Olha, essa pergunta é muito difícil. Na verdade, assim, as mudanças nas regras de tributação, elas sempre são possíveis. Hoje, com o que está em tramitação no Congresso, a gente não viu esse assunto ainda. Claro, esse assunto foi abordado, mas a gente não vê ainda como um cenário base, dentre as coisas que estão tramitando no Congresso, esse fato. Então, assim, é impossível dizer hoje se vão eventualmente instaurar a tributação em cima dos rendimentos dos fundos imobiliários, mas no horizonte visível, eu diria que não tem, por enquanto, não tem esse risco. Perfeito. Olha só, eu quero que você explique um pouquinho essa movimentação. Eu andei olhando a lâmina aí do fundo, na verdade a carta mensal do fundo no MOR 11, e eu vi alguns movimentos aqui como de vendas. Por exemplo, você vendeu o MCCI 11, vendeu alguns fundos, entrou no Veritá, enfim, no fundo de logística, no a LZR 11. Por que você fez essa modificação, Yuri? O que você levou em consideração para fazer esse cenário, essas mudanças? Claro. Então, durante a crise, a gente, comprou muitos fundos no nosso fundo de fundos, fundos descontados, e a gente optou, principalmente nos fundos de papel, em comprar fundos que são fundos high grade. E que são isso? São fundos com ativos que têm menos risco, também tem menos retorno, mas são ativos com risco menor, de grandes grupos econômicos, e que a gente via que eram capazes de atravessar a crise sem ter nenhum tipo de default ou não pagamento dos CRIs. Então, a gente optou por colocar alguns fundos na carteira que tinham esse perfil, claro, a preços extremamente descontados, e ao longo do tempo, a gente foi aos poucos migrando a carteira, assim, como o ápice da crise, pelo menos na parte financeira, já passou, a gente tem aos poucos migrado o fundo saindo desses produtos que tem um perfil de menor risco e também menor retorno, para ir para fundos que têm um perfil de um pouco maior risco e um pouco mais de retorno. Então, assim, no caso do Veritá, foi isso, a gente entrou na oferta do fundo e acabou vendendo alguns fundos de papel que eram de menor risco para entrar nesse produto que tem um pouco mais de retorno, um pouco mais de risco. É um fundo que a gente gosta bastante. É um fundo que foi muito penalizado no passado, né, o Veritá,
por ter uma troca de gestão, etc. É um fundo aqui da casa? É um fundo que vocês colocaram, inclusive fizeram uma oferta. É um fundo que teve muita troca de gestão, mas hoje é um fundo que arrumou a casa. Assim, a gente gosta bastante da gestão do fundo, a gente acha que é uma pessoa que tem uma passagem por securitizadora, conhece muito bem como funciona o mecanismo dos CRIs, etc. Tem muitos contatos no mercado. É uma pessoa, enfim, que é bastante diligente nesse aspecto, e é um fundo que a pulverização dentro dele, nos CRIs, é muito alta. Então, a gente gosta bastante por isso. A gente acaba achando que essa pulverização dentro do fundo ameniza bastante o risco que ele tem, e, ao mesmo tempo, são operações com bastante taxa. Então, é por isso que a gente resolveu migrar dos fundos que a gente tinha para nessa oferta que teve recente. E outro fundo que a gente adicionou na carteira, também numa oferta recente, foi o fundo da Alianza. Esse fundo é um dos principais fundos no mercado. Ele tem, além da parte de corporativo, ele tem a parte de corporativo, outra parte de logística também dentro dele. É um fundo que são contratos muito longos, com empresas muito sólidas, e também navegou muito, muito, muito bem na crise. E fundos que têm muita diversificação, contratos longos, com empresas sólidas, ele costuma custar muito caro. As pessoas costumam pedir um prêmio a mais do que o fundo vale na sua análise patrimonial para comprar e vender. E quando você compra esse fundo numa emissão, você acaba mitigando um pouco desse fator. E essa emissão a gente gostou bastante, acho que principalmente porque ela vai ser capaz de adicionar bastante diversificação nesse fundo que já é diversificado, ou seja, você ganha uma maior pulverização no fundo. E mais ainda, né, a gestão, a gente gosta bastante da gestão desse fundo. Acho que os caras são bem comprometidos com o produto, e mais ainda, eles são comprometidos com o cotista. Então, dentro desse produto, enquanto eles não alocarem o capital que eles captaram nessa última emissão, eles não vão cobrar a taxa de administração em cima do capital, né? Que a pior coisa que tem para um gestor de fundos é você comprar um fundo, colocar capital lá, e o cara fica com o caixa sem alocar nos imóveis que ele já tinha prometido que ia alocar, e fica te cobrando a taxa de administração e não alocando caixa, né? Então, esse fundo, como ele tem esse belo alinhamento da não cobrança de taxa de gestão em cima do caixa que ele não está alocado, acho que mostra de novo um outro comprometimento com o cotista. É isso que a gente gosta de ver. Olha, Yuri, eu estou aqui conversando com você basicamente 45 minutos. A gente tem falado bastante aí sobre vários perfis de investidores e de fundos e tal. E o que você mais frisou em todo esse nosso bate-papo sempre foi a questão da escolha do gestor e da gestão do fundo. Então, isso é muito impressionante, é uma sensibilidade que o investidor precisa ter na escolha do ativo, não só olhar o que tem dentro desse fundo, mas também ficar de olho na gestão, porque o tempo inteiro eu vejo que você fala, a gente escolhe os fundos, olhando o gestor, arrumou a casa, independente dos ativos, não trocou muitos ativos, mas trocou a gestão. Então, isso é uma coisa que vocês valorizam muito, é isso? Sem dúvida, a parte da gestão do fundo para a gente é a parte mais importante. A gente já começa, quando a gente vai colocar um novo fundo dentro da carteira, a gente já analisa, a primeira coisa que a gente analisa é a gestão, é a empresa que está por trás do fundo, é o alinhamento de interesse dos sócios da empresa junto com os cotistas. E se nesse critério o fundo não passa, a gente nem continua a análise, essa é a verdade. A gente já passa para o próximo, porque esse fundo não vai entrar na carteira. E tem no radar de vocês alguma coisa sobre o setor de educação? Sim, a gente tem investimento no setor de educação. O setor de educação hoje, dentro dos fundos imobiliários, ele é bem heterogêneo também. Você tem alguns fundos que estão aí operando no mercado. E cada um tem diferentes ativos dentro, né? Você tem desde de sede administrativa de escola até uma série de escolas de ensino superior, de prédios de universidades, etc. O fundo que a gente está envolvido na parte de educação é um fundo que chama Mint 11.
É um fundo pouco conhecido, na verdade, foi quase que um club deal que foi feito conosco e mais alguns outros investidores. Isso ele foi lá para março. É uma escola, é um fundo que ele fez? Ele comprou 2 escolas e fez um contrato atípico com os próprios operadores da escola, de alugar os contratos têm 10 anos de carência, é um prazo bem longo, que podem ser prorrogados por mais 10 anos. E assim, o que a gente analisa nesse setor são 2 coisas, principalmente. Se a escola ela vai continuar existindo, né? Acho que se ela tem se ela é um ativo que está tão bem localizado e a escola é conceituada, etc., a ponto de continuar existindo, mesmo depois dessa história toda do coronavírus e afins. Então, essa escola, esse fundo, ele tem basicamente 2 escolas. Uma escola que é a Escola Parque, no Rio de Janeiro. É uma escola muito tradicional no Rio. É uma escola de ensino básico que, assim, por mais que a gente imagine que o ensino à distância vai ganhar peso no Brasil, dificilmente isso vai acontecer com as crianças, né? Acho que a convivência, isso é muito importante para o ensino básico. E aí, principalmente uma escola de renome, dificilmente vai ter diversos problemas aí no mundo pós-coronavírus. E a outra escola que esse fundo tem é um prédio bem central, um prédio de universidade, da Anima. As garantias contra a universidade são imensas, assim, é um contrato atípico da escola, e o que acontece é que, se eventualmente a escola tiver algum tipo de problema, as garantias sobem para o grupo Anima. Então, a gente gosta desse tipo de garantia, assim, que vai subindo até o grupo econômico da escola, para evitar, né? Imagina, você tem uma escola que está num contrato atípico de 10 anos ou algo assim, e eventualmente eles resolvem desativar a escola, você acaba com um prédio que está formatado para ter uma universidade ou uma faculdade, e esse prédio é dificílimo de se alugar para terceiros, né? Então, assim, duas coisas que te protegem é isso. Primeiro é ter um grupo econômico bem sólido por trás, e que as garantias subam. Então, se eventualmente resolverem parar de pagar a escola, parar de pagar o aluguel da escola para o fundo imobiliário, ele consegue cobrar até o grupo econômico. E outra coisa é você ter o prédio muito bem localizado, né? Porque um prédio bem localizado pode acontecer muitas coisas, mas o prédio ele pode sempre, enfim, você nunca vai perder 100% do seu capital. No limite, você tem um prédio num baita terreno, bem localizado, um prédio de X andares que consegue eventualmente alugar ou até reformatar o prédio para alugar para uma empresa, ou virar um prédio comercial, ou qualquer outra finalidade. Desculpa. O Glau. Pouquinho. Ó, tá funcionando? Funcionou? Tá me ouvindo, Yuri? Yuri? Oi, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo agora? Ah, então tá. Tô, Perfeito. voltou. Problema técnico aqui. Problema técnico, estávamos falando de hotéis, desse setor de hotéis. O que você acha? A economia engatinhando de lado, as pessoas ainda vão demorar para voltar, para retomar suas atividades, inclusive o setor também, todos os setores, né, ligado ao turismo. E o que vocês veem? Veem boas oportunidades? Não veem? Está no radar também do Mor 11 ou é um setor que vocês vão realmente se afastar? O setor de hotéis acho que de todos os setores foi o mais afetado pela crise, né? A gente hoje tem uma posição muito pequena no setor de hotéis. Eu acho que de todos eles é o mais incerto, de saber o que vai acontecer com esse setor e quando que ele vai voltar a ganhar atração pós-crise.
A verdade é que as operadoras dos hotéis, né, e aí tem diversas operadoras dos hotéis que tem nos principais fundos de hotéis que estão listados, mas de longe assim, a operadora que é maior dentro dos fundos de hotéis é a Ibis. Essas operadoras, elas têm conseguido, por mais que ela não esteja alugando os quartos e tudo mais, ela tem conseguido se manter, ou seja, não cobrar dos donos dos hotéis, dos donos dos quartos dos hotéis, que são os fundos imobiliários, no caso, nenhuma taxa mensal para manutenção, etc. Então, ou seja, estão conseguindo pelo menos se manter. Mas o fato é que esses fundos eles vão demorar um pouco mais, eu acho, para voltar. E nada disso é uma novidade, né? Assim, como eu estou dizendo para você que é um setor bastante afetado, isso acho que todo mundo que está vendo o setor consegue saber disso, e até por isso ele está saindo num preço muito, muito abaixo do que estava antes da crise, né? Eu acho que de todos os descontos de fundos imobiliários, por assim dizer, em relação ao preço anterior ao coronavírus, o fundo de hotel, com certeza, é o que está num preço mais baixo. Isso, obviamente, é um reflexo do quão afetado foi esse setor. Se isso é uma barganha ou não, é difícil dizer agora. Eis a questão. Exatamente. Assim, verdade. eu acho que você tem que estar envolvido, mas é importante saber que é um setor de muito risco. É um setor que você não sabe como o setor hoteleiro vai sair da crise. Assim, claramente, de novo, tem que ter um pouco de exercício de racionalidade para frente. A gente não acha que o Brasil vai sair do coronavírus e nunca ninguém mais vai para um hotel nenhum das grandes cidades ou das grandes capitais e afins. Ou seja, você vai ter que voltar a ter hotel e hospedagem. O que você não sabe é qual vai ser o grau de ocupação. Esses fundos, se eles correm um grau de ocupação baixo, eles não conseguem dar um retorno razoável para o detentor das cotas. Então a gente está... Pode continuar, Yuri? Desculpa. Não, é uma preocupação grande, né? É um setor que existe muita incerteza, é um setor que está bastante descontado. Eu acho que comprar esse setor agora é você fazer uma aposta aí para o futuro em que tudo vai se normalizar e tudo vai ocorrer melhor do que esperado aí, em termos de pandemia e afins. Então, é um setor mais complicado. Bom, estamos encaminhando para o final da nossa live de hoje. Já passou voando esse tempo, a gente já tinha conversado nos bastidores mais ou menos, né, Yuri? Já sabíamos que seria pouco tempo para falar sobre um tema tão importante, principalmente sobre diversificação de investimentos, que é sempre o almoço grátis de todo investidor. Eu queria só trazer alguns pontos para a gente encerrar e fechar aparando todas as arestas desse conteúdo. É que para você investir em fundo imobiliário, você precisa de muito pouco. Qualquer investidor de pessoa física consegue já entrar comprando fundos imobiliários. Quanto é o preço da cota, hein, Yuri? O preço da cota, ela varia, ela está sendo operada no mercado, a gente está aqui falando, eu não tô conseguindo estar de olho aqui no mercado, eu vou voltar para a mesa daqui a pouco. Só uma previsão. Hoje com 100 ou 105 reais, você é um cotista do Mor 11, exatamente, que é o nosso fundo de fundos. Com R$100, basicamente, você está diversificado, está investindo em lajes corporativas, em hotéis, fundos de educação, em fundos de CRIs também. Está super diversificado. A partir de R$100, você tem uma gestão ativa de gestores que ficam altamente concentrados aí em fazer o que você não está habituado a fazer. Você recebe rendimentos mensais, os dividendos são pagos mensalmente. Você tem uma taxa de administração. Qual é a taxa de administração hoje, Yuri, do Mor 11? O Mor 11 ele tem uma taxa de administração de 1%. De 1% ao ano, então você consegue, com pouquíssimo investimento, estar diversificado, fazendo seu patrimônio, principalmente no investimento queridinho do brasileiro, alavancar aí ao longo do tempo. E tem um gestor à sua disposição aqui pela Genial Investimentos, você consegue investir em todos os fundos imobiliários, é só abrir uma conta, baixar aí seu home broker,
colocar o código do fundo e pronto. Ter dinheiro na conta para seus investimentos, comprando produtos financeiros de qualidade, diversificando. E eu acho que é isso, né, Yuri? É isso mesmo. E é mais importante ainda, assim, nós estamos sim, completamente abertos para conversar com os nossos cotistas. A gente tem uma equipe aqui, por sermos também uma gestora de patrimônio, né? A gente tem uma equipe comercial muito grande, muito especializada. Os nossos cotistas são sempre, a gente está sempre aberto a responder qualquer pergunta sobre o fundo, sobre como está sendo feita a gestão, eventualmente perguntam o que eu acho de um fundo ou de outro fundo. A gente está sempre bem aberto a responder essas perguntas e a gente gostaria de realmente ser bem próximo aos nossos cotistas. Então, podem, o endereço eletrônico da MOR, né? Para entrar no site da MOR, acho que está aí no rodapé da live. Lá tem essa carta mensal do cotista, Yuri, para que o investidor saiba quais são os ativos que estão dentro do fundo? Isso. A carta mensal do fundo a gente publica ela, enfim, obviamente mensalmente, e ela é sempre publicada no site da MOR, ela é publicada no site da Bolsa, em diversos outros sites especializados em fundos imobiliários. E se o cotista ou eventualmente a pessoa interessada quiser saber mais sobre o nosso produto e tiver interessado em receber no seu e-mail a nossa carta mensal, receber mais informações sobre a empresa no e-mail, é só se cadastrar no nosso mail. O nosso link está aqui no chat da live. Então é bem tranquilo, nós estamos completamente abertos a falar com os cotistas. Bom, gente, nós estamos falando só de um segmento, né, da MOR Invest, que é só de um produto, aliás, que é o MOR 11, mas a gestora tem vários outros produtos, é parceira aqui da Genial Investimentos. Eu gostaria de te agradecer, então, Yuri, pela participação. Espero que possamos marcar outras lives para falar de outros produtos e outros segmentos. E muito obrigada aqui por participar conosco. Perfeito, muito obrigado. Eu agradeço o convite. Gente, muito obrigada. Estamos encerrando mais uma live aqui pela Genial Investimentos. Em seguida, teremos muito mais conteúdo aqui para vocês. Um beijo e até a próxima.